Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Vinícius Carvalho. Estou preparando nessa aula de hoje um aulão para o concurso dos bombeiros. Trouxe-vos questões onde eu vou trabalhar os principais temas para esse concurso que está ocorrendo no ano de 2025, tá? Então, antes de mais nada, eu peço para vocês comentarem o que vocês acharam desse aulão, tá bom? E é super importante aí a sua presença. Além disso, tem um material em PDF exclusivo para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos lá. Quais são os temas de hoje? Os principais temas aí do edital que eu trouxe para vocês. O primeiro, a gente vai trabalhar com a parte que eu vou aqui destacar, ficar visual para vocês. O primeiro é a porcentagem, o MMC, progressões aritmética e geométrica, que é classificado como sequências numéricas, juros, aí pode ser juros simples e compostos, análise combinatória, outro tema bem recorrente, probabilidade, volume, função, trigonometria no triângulo retângulo, regra de três, que pode ser simples ou composta, e polinômios. Tá? E aqui a gente tem um detalhe que geralmente esse concurso do Bombeiros, eles gostam de cobrar a divisão de polinômios. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer esse aulão de hoje, pessoal? Eu vou trazer a questão, tá, dos últimos anos aí do concurso de Bombeiros e vou abordar a parte teórica dentro da própria questão. Vamos lá então. Primeiro aqui é concurso do CBMERG, ano 2024. Então nós temos o tema, que, no caso, que nós vamos ter uma progressão aritmética. Progressão aritmética. Aritmética. É até interessante vocês conhecerem os temas, né? Saber identificar os temas da prova. Aí vocês vão perguntar assim, Vinícius, mas de que forma eu identifico um tema? Vamos lá. Considere a sequência de números, então você falou em sequência, né? Números naturais, na qual o primeiro termo é 23, destaquem, e cada termo a partir do segundo é 24 unidades maior. Então vocês vão perceber que a cada número a gente vai acrescentar. O que está implícito aqui? Que a gente vai aumentando de 24 em 24. Tá? Então, 24 unidades maior do que o termo anterior a ele. Então, para a gente fazer esse esboço, eu tenho aqui, o primeiro termo é 23. Então, a partir do segundo, a gente vai somar 24 e vai obter o próximo número. Legal? E assim por diante. Feito? Agora, o que ele está falando? Então, aqui, 23 mais 24, 47, né? 47 mais 24. Nós vamos ter, o próximo vai ser 71. E assim sucessivamente. Então, a pergunta em questão é: destaquem o centésimo termo dessa sequência, ele quer o centésimo. Então, vamos analisar. Para você encontrar o centésimo termo, você tem que fazer a seguinte regra. Eu vou encontrar o centésimo termo. Quem é o centésimo termo? É o primeiro termo, no caso aqui é o 23. Mas ele deu a razão é 24, né? Só que do primeiro para o centésimo, a gente vai caminhar 99 vezes. Então, vou ter 99 vezes a razão, que é 24. Bom, está pronto aqui a minha progressão aritmética. Nota, então, o centésimo termo, ele vai ser igual a 23. Aí eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. 99 vezes 24. Vou fazer aqui nesse canto. A gente sabe que 24 vezes 100 seria 2.400, tá? Mas se você tirar 24, você vai ter 2.376. Só que eu vou fazer aqui bem passo a passo, tá? 36 com 3. 9 vezes 2 é 18, com 3 vai dar
21. Eu vou repetir novamente, né? Olha lá. Vamos achar 2.376. Agora a gente vai acrescentar 2.376 a 23. Então, o centésimo termo ele é igual a 2.399. Perfeito? Então, esse cálculo aqui nós vamos achar 2.399. Com isso, o gabarito é a letra C de casa. Tranquilo? Então, a gente vai para o próximo tema. É interessante vocês identificarem os temas a partir das questões. Vamos lá. No segundo tema, a gente tem análise combinatória, tá? Então, quando ele falar a palavra anagramas, vocês vão utilizar a análise combinatória. Análise combinatória. Nessa questão aqui, do ano de 2024, ele tem a seguinte redação. Combinatória. Só deixar melhor aqui essa parte combinatória, para vocês visualizarem. Combinatória. Vamos lá. Combinatória. Tem acento ali não. Vou só destacar. Vamos lá. Considere a sigla CDMERG. Então, a sigla CDMERG tem 6 letras, ok? Ele quer saber o número de anagramas dessa sigla, ou seja, o que é anagramas? É a troca, ou seja, você vai trocar as letras de posição. Então, aqui, anagramas é uma permuta ou uma troca. Ok? Barra troca. E aí tem uma restrição, nos quais ele quer fazer essa permuta, nos quais as letras CB ficam juntas, nessa ordem. Ok? Ou seja, eu não posso ter o B antes do C, tem que ser C primeiro, B depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o esboço da palavra CBemerge. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, são 6 palavras, ok? 6 letras, desculpa. E eu tenho o C e o B vai ficar nessa fixo, né? Juntas. Então, eu vou sobrar quantas letras que eu posso ter aqui na terceira possibilidade? Eu vou ter 4 letras. Quais são? O M, o E, o R e o J. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, vou colocar assim, ó, o M, o E, o R e o J. O M, o E, o R e o J. E foi uma das 4 letras que eu escolhi. Se eu escolher, por exemplo, o M, eu vou riscar aqui, vão sobrar quantas? 3. E depois, 2. Né? Aí eu estou representando para vocês para ficar evidente. Tá? E aqui vai ter uma única possibilidade. Perfeito? Que vai ser o J como exemplo. Legal? Então, feita essa representação, o que vocês têm que se atentar? Vamos lá. Aí eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24. Então, eu tenho 24 possibilidades. Só que essa não é a resposta ainda. Por quê? Porque ele falou que as letras C e B têm que ficar no início? Não. Não. Elas têm que ficar juntas. Agora, gente, a gente vai contar quantas vezes isso vai acontecer. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, são 6, né? Eu vou só representar para vocês, ó. O C e o B podem ficar aqui. E a gente vai andar o quê? Vai andar uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Ok? Por que 5, Vinícius, não 6? Porque se você colocar o C aqui, não vai ter o espaço para colocar o B depois, tá? Então, o C, se a gente colocar apenas a letra C, que a letra B vai caminhar ao lado, a gente vai andar o quê? 5 vezes. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, o C e o B do lado. O C aqui, o C aqui, o C e o C. Dessa forma, a gente vai multiplicar isso por 5.
tá? Então, vocês vão perceber que o 24 ele vai ser permutado 5 vezes. 24 vezes 5 vai dar 120. São 120 anagramas, 120 maneiras. Com isso, nós vamos encontrar gabarito a letra B de beta. Viu? Show de bola aí, certo? Vamos lá. Algo que é primordial na hora do teu estudo é você estudar juros. Juros é um tema muito cobrado, não apenas para o concurso de bombeiros, mas para outros concursos que envolvam a área de matemática básica. Vamos lá. CBMER de ano 2024. Considere uma dívida no cartão de crédito. Aumente 100% ao ano. Imagine que essa dívida inicial seja de 1.000. Ao final de 5 anos, a dívida será. Aqui, gente, vocês têm um tema de juros compostos, tá? É uma questão que eu acho que a banca deveria deixar bem identificada se é composto a juros, porque aí não está aqui, mas é uma interpretação de que forma, nesse caso, que essa dívida vai aumentar ao ano sempre em relação ao ano anterior. Então, o que deixa essa questão aqui, que aí ficaria bem mais completo, é colocar 100% ao ano em relação ao ano anterior, tá? Só que a gente não é possível entrar com recurso para anular essa questão, tá? Justamente porque ele está falando ao final dos 5 anos, então a dívida só vai aumentando, ok? Vai tendo um aumento em relação a cada ano de 100%. Notem, ele quer saber, ele falou que a dívida inicial é de R$ 1.000. Bom, se o capital aqui é R$ 1.000 e nós temos uma taxa de 100% ao ano, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Algo que é bem cobrado. 5 anos é o tempo e a taxa vai ser de 100%. Então, a gente vai utilizar a regra do montante dentro dos juros compostos. É uma fórmula que, geralmente, essa banca ela gosta de cobrar. Então, vamos lá. E aqui nós temos o tempo. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do montante? O montante vai ser capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa. Lembre-se que essa taxa tem que estar em vírgula, né? Então tem que transformar em percentual. Vocês vão visualizar isso. E aqui, no caso, nós vamos ter elevado ao tempo, que eu vou chamar de N. Ok? Então, eu tenho aqui a fórmula do montante composto. Para encontrar um montante, por isso que ele está perguntando. Até vocês têm que destacar essa informação ao final de 5 anos. Então, ele quer saber essa dívida após 5 anos. Por isso que eu estou utilizando um montante. Notem. Quem vai ser o montante? Capital, que é R$ 1.000. A taxa é 100%, só que eu vou transformar isso, nesse caso aqui, em número inteiro ou decimal. O que é 100%? 100% é 100 sobre 100. Por isso que é 100%. E 100% é 1. Tá? Dentro do conceito, sempre que você falar que é 100%, o que é 100%, Vinícius? Em numeral, 1. 200%, 2. 300%, porque é 300 dividido por 100. 200 dividido por 100. 100 dividido por 100. Então, aqui eu vou colocar o 1, ó, e eu vou elevar quanto tempo? São 5 anos. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um montante que é 1.000. Vou ter que resolver primeiro o parênteses, que vai dar 2. E depois eu vou ter que resolver a potência. Então, notem. Eu resolvo a potência primeiro, tá? E aí, no caso, 2 à quinta vai ser 32. 1.000 vezes 32 vai dar 32
R$ 1.000. Então, achamos o montante. Gabarito é a letra D de delta. Show de bola? Estão entendendo como é cobrado as questões? O detalhe é, vocês têm que fazer a interpretação dos temas, tá? Essa questão, especialmente, é algo que eu, analisando, eu acrescentaria em relação ao ano anterior, para ficar bem evidente aí o tema juros compostos. Ok? Vamos lá. Agora, nós temos uma questão, Banca CBMERG, ano 2024. Uma função real é definida por f. Então, o que significa entender? A função, aqui nós temos o tema de função. Ok? Essa função tem uma lei definida, que ele falou que f de 2x mais 1 é igual a x ao quadrado menos 1. Só que ele não colocou logo um número ali. Ele não colocou f de x, ele colocou f de 2x mais 1. Então, o que eu tenho que analisar primeiro para resolver uma questão dessa? Ele quer saber o valor de f7. Então, o f7 não é quando o x é 7. Primeiro, quando vocês tiverem isso, vocês vão fazer o quê? Eu vou comparar o que está aqui dentro, que é 2x mais 1. Por quê, Vinícius? Porque 2x mais 1 é equivalente a 7. É muito diferente se eu falar assim, f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Eu pegar esse 7 aqui e substituir aqui. Porque você está falando que a função é relacionada a x. Nesse caso, está falando que a função é relacionada a 2x mais 1. Então, primeiro tem que achar o valor desse x para depois substituir. Tomem cuidado, essa questão é bem cobrada aí para o concurso dos bombeiros. Então, vou fazer o seguinte agora. Quando eu comparar, eu vou achar o valor do x aqui. Que o x não necessariamente é 7. Tá? Agora eu vou fazer 2x, 7 menos 1, vai dar 6 aqui no caso. Metade de 6 vai ser 3. Agora sim, ó, achei o x igual a 3. Vinícius, se fosse f de x direto, aí tu substituiria o valor direto, 7 direto. Ok? Aí tem que tomar cuidado, ó, com esse detalhe aqui. Notem que agora eu vou pegar o 3 e vou substituir aqui. Ó. Agora sim. Então, eu vou fazer ó, 3 ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado vai ser 9. 9 menos 1 vai ser igual a 8. Legal? Então, aqui nesse caso, nós vamos ter o resultado igual a 8. Perfazendo gabarito a letra A de alfa. Show? Tomaram cuidado com essa questão? Vinícius, por quê? Porque, gente, aqui, ó, se você pega o 7, e é justamente isso que a banca vai fazer, ela vai querer que você coloque aqui 7 ao quadrado menos 1. 7 ao quadrado, 49. 49 menos 1, 48. Aí você vai lá e marca a letra E. Está errado. Se tivesse apenas a função f de x, ok. Só que ele colocou ali dentro, aí você tem que fazer o quê? Comparar o que está aqui com o que está aqui. Sempre, Vinícius? Sempre. Então, isso daqui, ó, tá errado. Viu? Vou até apagar para não confundir vocês, tá? Porque eu vejo muitos candidatos e candidatas fazendo isso. Legal? Vamos lá. Próxima questão aí é a questão 5, né? Então, aqui nós temos um tema que ele é relacionado à parte de área, né? Então, um tema muito cobrado também, a parte de geometria. A parte de geometria, o tema é área. Vamos lá. Banca CBMERG, ano 2024. Uma parede retangular, é interessante vocês façam o esboço dessa figura. Então, vou fazer uma parede retangular. E essa parede tem quanto? Eu tenho 5,2 metros de comprimento e uma altura de 2,4 metros. Legal. Bom, então, quando tem essa parede, eu já consigo achar a área. Ok? Então, vamos fazer aqui, eu tenho metro e metro. Né? Metro
E aqui eu tenho um metro também. Então, vou fazer, ó, 5,2 vezes 2,4. Dobro de 4 é 8. 4 vezes 5 é 20. E o dobro de 52 vai ser 104. Ou seja, estou fazendo os valores sem a vírgula. Então, aqui nós vamos ter 8, 4 e 12, né? Aí eu vou contar duas casas. Na multiplicação você tem que voltar duas casas. Vai ficar aqui, ó, 12,48. Agora, essa parede, que tem 5,2 por 2,4, ela deve ser coberta por azulejos, destaque, com 20 centímetros de lado. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer agora é transformar. Eu vou transformar por 20 centímetros de lado, okay? Para representar. Eu vou ter aqui, ó, azulejo de 20 centímetros de lado. Ou seja, eu vou ter azulejos quadrados, né? Então, eu tenho 20 por 20. Mas eu não posso, primeiro, colocar de forma direta, porque está em centímetros. Então, eu vou transformar o 20 centímetros. Aí, eu vou transformar isso para metro. Então, eu utilizo a regra do volta a 2. Eu vou ter 0,20 ou 0,2 metros. Ok? Agora, notem, como eu vou ter uma parede quadrada, eu vou ter, então, 0,2 por 0,2. 2 por 0,2. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a área de um azulejo. Então, vocês vão perceber que aqui, quando eu fizer 0,2 vezes 0,2, eu acho a área de um azulejo. Então, eu vou distribuir aqui, vou dividir, né? Fazer aqui do lado, 0,2 vezes 0,2. Ou seja, eu vou achar 0,04. Eu estou tendo isso em metros quadrados. E aqui também eu tive em metros quadrados, né? Agora, pessoal, notem que para eu saber quantos azulejos, e é isso que ele está perguntando, aqui você está achando um azulejo. Azulejo. Então, para você saber o total, que cálculo eu vou fazer? Agora vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o total, que é 12,48, e eu vou dividir pela área de um azulejo, que é 0,04. Aí, para ficar um pouquinho mais simples, o que vocês podem fazer? Eu posso cortar a vírgula de tudo, né? Posso apagar a vírgula de tudo, porque tem duas casas decimais. E posso também tirar esses zeros aqui, ó. Vai ficar muito mais simples a nossa conta. Então, vocês vão perceber, ó, 12 por 4 vai ser 3. Vai sobrar 0. 4 dividido por 4 é 1. Ok? Já achamos aqui o nosso resultado. E no caso aqui, o 8 dividido por 4 vai dar 2. Olha lá. Ó. Vão ser, então, 312 azulejos, porque ele quer saber, ó, quantos azulejos são necessários. Gabarito, letra B de beta. Show de bola? Vamos que vamos. Agora o que vocês vão perceber? O que vocês vão perceber? Dentro dessa questão número 6, temos nessa parte desse tema, que é muito cobrado, o tema de regra de 3. Então, a regra de 3 pode ser cobrada tanto a parte simples quanto composta. Então, temos regra de 3, que eu vou colocar aqui. Pode ser a simples ou a composta. Vamos fazer a leitura de como é feita essa questão. João possui em seu sítio 100 galinhas e a quantidade suficiente de ração para alimentar por 30 dias. Então, vou criar duas grandezas. Galinhas e, nesse caso aqui, dias. Então, vamos lá. Galinhas e dias. Então, nós temos aqui 100 galinhas e, no caso, 30 dias.
30 dias. Agora, vocês vão perceber. Entretanto, após 15 dias, então, depois de 15 dias, ou passado 15 dias, vocês vão ter o seguinte. Se eu tinha 30 dias, agora não tenho mais 30 dias. Se passaram 15 dias, essas galinhas vão ser alimentadas por mais 15 dias. Então, ao invés de ter 30, eu vou ter agora 15 dias. Vou colocar aqui, ó. 100 galinhas. Só melhorar essa parte aqui. Aí, 100 galinhas, elas vão ser alimentadas por 15 dias. Ok? Só que ele vendeu 40 galinhas. O João vendeu 40 galinhas. Então, agora eu tenho. Se ele vendeu 40, quantas galinhas então ele está se alimentando? Estão sendo alimentadas? 60. Entenderam a questão? Agora, ele quer saber o restante da ração que alimentará as galinhas remanescentes, ou seja, são essas 60 galinhas. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou chamar aqui de D. Eu quero saber a quantidade de dias. Perfeito? Tome cuidado que essa regra de 3 é feita por uma interpretação, ou seja, não vai ser 100 para 30, vai ser 100 para 15, porque passado 15 dias. Agora a gente consegue fazer a nossa regra de 3. E aí vocês vão comparar as grandezas, galinhas e dias. Quanto mais galinhas eu tiver, maior a quantidade de galinhas, menor a quantidade de dias. Essas grandezas são inversamente. Sim, são inversamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter uma das duas grandezas. Nesse caso aqui, eu vou inverter dias, tá? Você pode inverter 100 sobre 60, também vai dar no mesmo resultado. Então, vou fazer 100 e 60. Agora eu vou inverter D e o 15. Por quê, Vinícius? Porque é uma regra de 3 inversa. Então, nesse caso aqui, as grandezas estão em sentidos contrários. Notem que vocês vão ter o que está na direção do D. O que está na direção do D vai ser, vou fazer aqui ao lado, está bem distribuído aqui, D é o 100 na horizontal e abaixo é o 15. Então, 15 vezes 100. Quem sobrou foi o 60, né? Então, eu vou dividir por 60. Então, o D vai ser 1.500 dividido por 60. E aí, nesse caso, nós vamos ter o resultado igual a 25, né? Vai dar 2, vai sobrar 30, vai ser 25. Vou até fazer o cálculo aqui para vocês visualizarem, né? Então, nós vamos ter 1.500 por 60. Ok? Aí eu vou ter 150, vai dar 2. Vão sobrar 30, né? E aí 30, vou sair daqui um pouquinho da tela para vocês visualizarem, né? Aí vocês vão ter o seguinte, 30, aí 300 por 60 vai dar 5. Ok? Tranquilo? Perfeito. Então o gabarito dessa questão é a letra E de escola. Legal? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para a tela e para a próxima questão. Vamos lá, vou voltar aqui para a tela, pessoal. Vamos lá. Então, a questão número 7, ele fala a respeito de volume. Como é que eu identifico o volume? Vamos lá. Banca CBMERG ano 2024. Uma panela cilíndrica, como a representada abaixo, possui 30 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. O que é o diâmetro? É a base, tá? A base de um círculo, eu tenho o diâmetro. Então, vocês vão perceber o seguinte. Como essa panela tem um diâmetro de 30, eu vou ter aqui o raio, que é metade do diâmetro, que nesse caso é 15. E a altura é 20. Está aqui, representado. A altura vai ser 20. Agora, ele quer saber o volume. Destaque. Como é que você acha o volume? Você vai ter
a área de um círculo, primeiro. Você vai ter que encontrar essa área daqui. Como é que você calcula essa área? Pela fórmula πr ao quadrado, ou seja, eu tenho que ter o raio ao quadrado, tá? Então, nesse caso, eu vou ter aqui o raio ao quadrado, que é 15, vezes a altura. Nesse caso aqui é 20. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer aqui, 15 ao quadrado vezes 20, ok? Resolvo primeiro a potência, 15 vezes 15 é 225, ok? E aí, nesse caso, nós temos aqui 225 vezes 20. E aí nós vamos encontrar isso em centímetros primeiro, tá? Notem, o que vocês podem fazer aqui? Nesse caso, 225 vezes 2, nós vamos achar aqui, só verificar, 225 vezes 2, vezes 20, desculpa, vai ser 4.500. 4.500, tá? Agora, dentro desse aspecto aqui, a gente achou a área da base, tá? E, no caso, 450 com 0, 4.500. Só que a gente tem que passar isso para litros. É isso que está mencionando? É litros. Então, aqui, deixa eu verificar. Verificar aqui, que é o volume. Área da base, ou seja, só que aqui ele não falou o valor do π, né? É porque é o π r ao quadrado. R ao quadrado. O π ele não colocou, né? Então, achamos aqui 4.500 π. Ok? Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que transformar isso em centímetro cúbico, né? E como ele quer saber para litros, vamos fazer isso em etapas. Primeiro, é um valor aproximado, né? Então, primeira coisa, já posso passar centímetro para litro. Como é que eu faço isso? Você divide por 1.000. Por 1.000. Ok? Agora, quando você divide isso por 1.000, você vai achar 4,5 pi litros. Só que o pi ele não deu. Você pode utilizar isso como 3,14 ou 3. Tá? Geralmente você vai fazer o cálculo de 3,14 quando ele não te der. Então vamos lá. Vou fazer aqui ao lado. 4,5 vezes 3,14. Quando ele não der, você utiliza 3,14. Quando ele te der, você utiliza 3. Então vamos lá. 5 vezes 4 é 20. Com 2. 4 vezes 4 é 16. Com 2 dá 18. 1 vezes 45 é 45. E o triplo de 45 é 135. 135, né? Deixa eu só colocar um pouquinho para cá. Faltou ali 135, né? Perfeito. Agora eu vou fazer somatório. 0 dá 13, vai 1. 2, 6, vai 6 com 5 dá 11, vai 1. E aqui nós vamos ter 14, né? Então vai dar aproximadamente, pessoal, 14,130 litros. Tá? 14,130. Que vai ser bem próximo aqui a 14, né? Letra D de delta. Tranquilo? Legal? Então aqui vocês utilizaram a fórmula de πr ao quadrado, volume, vezes a altura.
que geralmente é a fórmula do volume do cilindro, tá? Então, o volume dessa figura é o volume do cilindro. E outras questões pontuais é quando não der o valor de π é 3,14. Quando der, geralmente ele vai colocar aí o valor de 3. Legal? Vamos que vamos. Na questão número 8, é um tema muito cobrado, que é probabilidade. CBMERG ano 2024. Uma bandeja contém 9 empadas. Destaque. Empadas de mesmo tamanho e aparência, mas com recheios diferentes. 4 são de frango, 3 são de palmito e 2 são de camarão. Então, dividiu 4 de frango, 3 de palmito e 2 de camarão. Uma pessoa retira ao acaso 2 dessas empadas. Agora ele quer saber, ó, a probabilidade que ambas sejam de palmito é igual a... Então, você vai ter que fazer o quê? Eu vou pegar aqui a questão de palmito, ou seja, eu vou ter... Palmito são 3, não é isso? Então, 3 do total. São 9. Só que ele quer 2, no caso aqui, empadas de palmito. Então, primeira possibilidade, 3 de 9. 3 de palmito do 9 do total. Se você escolher uma, sobraram quantas? 2 empadas de palmito. Um total de 8 agora. Tinha 9, agora vai ficar 8. E você vai ter ambas. Então, você vai ter 2, ou seja, 2 empadas. Uma e outra. Nesse caso, o E ele vai multiplicar. Então, eu vou ter que fazer o que agora? Eu vou multiplicar. 3 vezes 2 é 6. E 9 vezes 8 é 72. Aí você vai falar assim, Vinícius, não tem essa resposta. O que a questão te força? A você simplificar. Nesse caso aqui, eu vou simplificar por 6. Ok? E aí eu vou ter 6 dividido por 6 é 1. E 72 por 6 vai ser 12. Com isso, o gabarito vai ser a letra E de escola. Legal? Então, eu vou fazer uma pequena pausa e já volto aqui para terminar essa primeira metade. Agora eu vou para o próximo bloco para resolver a segunda metade. Legal? Bom, pessoal, então vamos voltar fazendo o segundo bloco agora, a segunda parte, questão de número 9, CBMERG, ano 2024. Então aqui vocês têm um tema de trigonometria. Esse tema, ele é fundamental na hora de vocês resolverem questões. Vou colocar aqui, ó, trigonometria. Vou até melhorar um pouco a letra, porque está bem curto aqui o espaço. Então, ó, trigonometria, vou colocar assim para vocês visualizarem. E essa trigonometria, ela é relacionada no triângulo retângulo, tá? Trigonometria. E aí o que vocês vão fazer? Tem a parte básica, né, que é composta por um triângulo retângulo. Geralmente vocês vão ter questões ligadas ao triângulo retângulo, okay? Onde que vão ser trabalhadas propriedades básicas. Seno, cosseno, tangente, cateto, oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então vamos ver como isso é cobrado. Em um triângulo retângulo, essa palavra aqui é primordial, ó, triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 39. Ele deu o lado da hipotenusa é 39. Agora ele falou que a tangente de um dos ângulos agudos é 5 sobre 12. Então, essa informação da tangente tem um valor de 5 sobre 12. Eu vou detalhar para vocês aqui. Bom, eu vou primeiro desenhar um triângulo retângulo. E eu tenho um ângulo reto, por isso que o nome é triângulo retângulo. Vale 90 graus. E o que ele falou? A hipotenusa sempre vai dar do outro lado. Então, a hipotenusa, aqui. Essa é a hipotenusa. Como ele falou que a tangente, ela vale 5 sobre 12, o que significa isso? Que um dos catetos, a tangente é cateto oposto. Gente,
é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você vai me perguntar assim, como é que eu faço para identificar isso no triângulo? Você tem hipotenusa. Ao lado da hipotenusa tem o cateto oposto, vou aqui abreviar por CA, CO, desculpe. E o CA vai ser o cateto adjacente. Oposto e o adjacente. A tangente é cateto oposto, então ele vai ter o valor de 5 sobre o valor que é 12. Ok? Então, para eu achar agora a hipotenusa, o que eu vou fazer? De acordo com esses lados aqui que valem 5 e 12, eu vou ter que fazer uma relação que é a hipotenusa, vou chamar aqui de h, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Okay? Então, a hipotenusa, nesse caso, ela vai valer 25 mais 144. É claro que eu tenho que achar a raiz. A hipotenusa vai valer raiz de 169, que nesse caso aqui é 13. Aí você vai me perguntar, Vinícius, mas ele não deu que a hipotenusa vale 39? Sim, vale 39. Por quê? O que aconteceu? A hipotenusa aqui, ela triplicou de valor. Triplicou o valor dela. Então, notem, se eu triplicar esse lado aqui, eu vou colocar de uma cor, vai dar os 39. Só que num triângulo, você não pode só triplicar um lado, você tem que triplicar todos eles. Se você triplica um lado, você triplica todos os outros valores. Então, nesse caso, ó, eu vou triplicar o 12, vai dar 36. E se eu triplicar aqui o 5, vai dar 15. Legal? Essa é uma questão bem interessante, porque você trabalha a semelhança e a parte trigonométrica ao mesmo tempo. Agora, notem, o que vocês vão fazer? Notem, ele quer saber a soma das medidas dos catetos desse triângulo. Então, qual o valor dos catetos? Eu tenho 15 e tenho 36. Legal? Como esse triângulo nós temos que, depois deles triplicados, a gente vai fazer essa soma. Então, vocês vão perceber o seguinte agora. A soma é igual a 15 mais 36. Nesse caso aqui é igual a 51. Ou seja, o gabarito dessa questão é a letra E de escola. Aí você vai se perguntar assim, Vinícius, mas por que eu não poderia somar o 5 com 12 que dá 17? Seria a letra B. Porque aqui ele falou que a hipotenusa mede 39. Se ele não desse o valor da hipotenusa, e você tivesse que encontrar, como nós encontramos aqui, ó, o valor é 13, aí sim, porque esse triângulo não teria sido aumentado. Tome cuidado com essa diferença. Legal? Então, o gabarito dessa questão é a letra E de escola. Okay? Só para deixar essa observação, por quê? Na banca, ela gosta de deixar o resultado correto e aquele resultado que pode ser feito de uma outra forma, mas não é objeto da questão. Show? Vamos que vamos. Uma outra questãozinha que fala de PA, né? É uma progressão aritmética. Essa é do ano de 2023. CBMERGE, ano 2023. Considere a sequência aritmética 53, 60, 67, 74. Então aqui a gente já pode perceber uma coisa. Do 53 para o 60, foi aumentado 7. Do 60 para o 67 também. Então já temos aqui uma progressão aritmética. Agora, vamos ver qual é a pergunta dele. Quer saber o primeiro termo dessa sequência ao ultrapassar 1000. Então ele tem que vir mais, ou seja, tem que passar de 1000. O que vocês vão fazer primeiro? Notem, eu vou ter que ter aqui a fórmula da progressão aritmética. O que é a fórmula da progressão aritmética? Eu tenho
que o último termo, né, que a gente chama de AN, ele é igual ao primeiro termo, que é 1, mais o número de termos menos 1. Por que menos 1, Vinícius? Porque você já tirou o primeiro termo. E aí você multiplica isso pela razão que é R. Só que ele falou que ou seja, ele quer saber o quanto que vale o primeiro termo dessa sequência que vai ultrapassar 1000. Então, se eu tenho o primeiro termo aqui, no caso, eu tenho 53. Primeiro termo 53. Eu sei quantos termos tem essa progressão aritmética? Não. Então, eu vou colocar n menos 1. Só que eu conheço a razão. A razão, nesse caso, é 7, porque está somando de 7 em 7. Só que eu tenho que ter um valor que seja maior do que 1000. Esse valor tem que ser ultrapassado, ou seja, vai ultrapassar 1000. Então, aqui no lugar do AN, eu vou colocar ele um valor maior do que 1000. Okay? Por isso que eu coloquei ali o valor maior do que 1000. Maior do que 1000. Agora tem que fazer esse cálculo, né? 53. Vou repetir aqui, nesse caso, a distributiva. Vou fazer, ó. Vou distribuir aqui, ó. 2, né? 7 vezes n é 7n. E 7 vezes menos 1 vai ser menos 7. Isso tem que ser maior do que 1000. Por isso que eu não coloquei o sinal de igual, tá? Utilizei a fórmula da PA para vocês entenderem esse passo a passo. 57 menos 53 vai dar... 53 menos 7, desculpe, vai dar 46. Então, 7n é maior do que 1000 menos 46, né? Porque era mais, passou para o outro lado, virou menos. Então, 1000 menos 46 dá 954. Então, n que vai ser maior do que, no caso aqui, 954 dividido por 7. Eu vou encontrar a quantidade de termos, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou fazer essa divisão aqui ao lado para vocês visualizarem, né? Vou dividir por 7. Vão sobrar 2. 25 por 7 vai dar 3. Vão sobrar 4. E aí, 44 por 7 vai dar 6. Vão sobrar 2. E aqui, nesse caso, vou colocar o 0, vai dar 136,2. Sobrar 0. Agora, o que acontece? Eu encontrei a quantidade de termos. Então, nesse caso, eu tenho aproximadamente, ou seja, o n tem que ser maior do que 136,2. Então, eu vou achar o próximo inteiro em relação a isso. E nesse caso, vai ser n igual a 137. Ok, Vinícius, achei isso daí. Perfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora você vai encontrar o primeiro termo. Quanto que vale esse primeiro termo, né? Após 1000. Então, eu vou fazer o AN. No caso aqui é o A137. Que vai ser o primeiro termo, que é 53. Mais 137 menos 1 vai dar 136 vezes a razão, que nesse caso é 7. Vamos fazer o cálculo? Então, a 137 vai ser 53 mais 136 vezes 7. Vou fazer aqui nesse espaço, né, ao lado. 136 vezes 7, 42, 4, dá 21, 3 vezes 7, 21 com 4 dá 25, com 2. E 7 vezes 1, 7 com 2 vai dar 9. 952. Ok? E o que vai acontecer agora? Esses valores aqui eu vou somar. Então, o valor vai ser 1005. Ou seja, o valor que ultrapassa 1000 vai ser 1005. O primeiro termo que ultrapassar essa sequência aritmética 1000 vai ser o valor de 1005, gabarito letra E de escola. Não é uma questão tão simples,
tá? Porque envolve a questão de inequação, tá? Que é um tema também cobrado aí nos editais, mas a parte de progressão aritmética. Ele pede em relação ao termo. Ele não menciona que o último termo é 1005, ok? Tomem cuidado com essa questão. Vamos lá. Próxima questão, número 11. Então vamos lá, vamos entender o que ela. Essa questão também com um grau de dificuldade um pouco mais alto, tá? Mas a gente vai detalhando aqui. Aqui nós vamos ter dois temas. O primeiro é de probabilidade. E esse tema de probabilidade, por ser uma questão um pouquinho mais densa e com um grau de dificuldade maior, você vai trabalhar análise combinatória, tá? Combinatória. Vamos fazer aqui a leitura da redação, né? Texto. Só vou ajeitar um pouquinho aqui para não ficar para ficar visual para vocês. Combinatória. Vamos lá. Solange e Marcelo fazem parte de um grupo de 10 pessoas. Sorteia-se duas pessoas desse grupo, em sequência sem reposição. Aí ele quer saber o seguinte: a probabilidade de Solange ser sorteada e Marcelo não ser sorteado é de quanto? Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é o quê? Eu tenho que achar a probabilidade. Bom, se ele está falando essa restrição, Solange ser sorteada e Marcelo não ser sorteado. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Eu tenho 10 pessoas. Para eu sortear Solange, vai ser uma possibilidade. Legal? Só que ele colocou e, o e a gente multiplica. Marcelo não foi sorteado. Bom, se o Marcelo não vai ser sorteado, já saiu a Solange e ele. Então eu vou ter o quê? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que ter uma combinação, tá? De 8 pessoas, porque eu já retirei Solange e Marcelo. Dentro de uma possibilidade só. Por quê? Porque, primeiro, Solange era a única possibilidade de ser sorteada. Uma. Sobraram 9. Só que o Marcelo não pode ser sorteado, então tiro ele e a Solange. Por isso que eu tenho que fazer uma combinação 8, 1 a 1. Para não sair o quê? Nem a Solange, nem o Marcelo. Vai sair uma segunda pessoa aqui de forma aleatória. Tirei os dois. Show? Só que agora eu tenho que dividir isso pelo total. Então, como o total aqui é uma combinação, como são duas pessoas, eu vou fazer uma combinação 10, 2 a 2. Tá? Só que você utiliza os conceitos de probabilidade, mas com análise combinatória. Vamos lá. Como é que é a combinação 8, 1 a 1? Aí eu vou fazer aqui. A combinação 8, 1 a 1, nós vamos ter 8 fatorial sobre 1 fatorial, vou colocar assim, tá? Para vocês visualizarem. De 8 menos 1, que vai ser 7 fatorial. Eu vou ter que dividir, agora eu vou fazer a parte de baixo, né? Combinação 10, 2 a 2. Então, vou fazer 10 fatorial sobre 10 menos 2 vai dar 8. 2 fatorial. E 10 menos 2 vai dar 8, né? Agora eu vou ter que desenvolver esse passo a passo. Então, vamos melhorar aqui para colocar a probabilidade que tem um traço de divisão. Olha só. Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Aqui do lado. Primeiro, o que é 8 fatorial? Eu posso fazer 8 vezes. Eu vou abrir o fatorial, né? Vou abrir 8. Quem vem antes do 8 é o 7 fatorial. O 1 já até descartei, tá, pessoal? Vou deixar assim para vocês visualizarem. E quem é o 10? Vou abrir o 10 até chegar ao 8. 10, 9 e 8, né? Até chegar a gente fazer o cancelamento com o termo de baixo. Então, 10, 8. Baixo eu tinha o 2, tem o 8 fatorial. Agora sim, ó, eu vou cancelar.
Eu vou cancelar aqui também. Então, a probabilidade vai ser 8. 10 vezes 9 é 90. Metade de 90 é 45. A probabilidade vai ser 8,45 avos. Okay? Não é uma questão tão simples. Vocês utilizam o conceito de análise combinatória e probabilidade. A base dessa questão é a letra A de alfa. Tranquilo? Ok? Próxima questãozinha. Número 12. Tá? Essa questão número 12 é um tema bem cobrado. A gente aqui utiliza o princípio da contagem, tá? E a questão dos algarismos. A parte mais de aritmética, né? O sistema de numeração. Então, aqui a parte de aritmética. Mas a questão do princípio fundamental, né? Princípio fundamental, chama de PFC. Princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Vamos analisar. A quantidade de números de 4 algarismos. Com algarismos, você tem que ter como premissa que ele vai de 0. Vou colocar aqui abaixo, né? Algarismos é de 0 a 9. Algarismo 0 a 9. 0 até 9. Com isso, nós temos 10 algarismos, tá? O 0, 1, 2, até chegar a 9, são 10 algarismos. Agora, o que está sendo perguntado? Ele quer a quantidade de 4 algarismos diferentes que são maiores do que 3.000 e menores do que 9.000. Então, tem uma restrição. Vocês vão perceber o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Vou colocar de preta. Eu tenho que formar um número com 4 algarismos. 4 algarismos. Só que esse número tem que ser maior do que 3.000. Então, o 3 aqui eu posso começar com ele. Legal. Agora, o que vai acontecer depois disso? Nós vamos ter aqui 3. Aí eu posso ter 4, começando por 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal? Só que aqui eu tenho um número com 4 algarismos. Show! Então vocês vão perceber, se eu escolher aqui o 3, vão sobrar quantas possibilidades? Eu tenho 9 algarismos. Tá? Começando por 3. Então eu posso ter 0, 1, 2, 3, assim por diante. Só que vocês vão perceber que antes disso eu vou ter 9, eu tenho 8, eu tenho 7. Legal? Então eu tenho possibilidades 9, 8 e 7. Porque está falando que são diferentes. E aí, o que vocês vão ter além disso? Eles são diferentes. Só que aqui eu só vou ter com 3. Começando por 3, não. Eu vou acontecer isso com 4, com 5, com 6, com 7, com 8. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter várias possibilidades. Então, vão ser 9, 8 e 7. Só que isso vai se repetir quantas vezes? 6. Então, para a gente saber a quantidade de algarismos, ou seja, de números, né? Quantidade de números. Aqui, ó. O que você vai ter que fazer? Pegar essas quantidade de números, e a gente vai fazer de que forma? 9, 8, 7. Só que eu tenho que multiplicar isso daqui por 6. Ok? Aí eu tenho que fazer esse cálculo. 9 vezes 8, 72. 7 vezes 6, 42. Vou fazer esse cálculo aqui, né? Então, eu vou fazer nesse espaço 72 vezes 42. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 7 é 14. 2 vezes 4 é 8.
E 7 vezes 4 é 28. Faz essa soma. 4, 12. E já achei a resposta, né? Sem ter terminado a conta, né? Aqui, ó. O único resultado que dá esse é a letra C de casa. Vamos terminar fins didáticos. Então, vocês vão perceber o seguinte. Aqui eu tenho 12, né? Vai 1. 1 mais 1, 2. Com 8 vai dar 10, né? Então, aqui, 1 mais 2 vai dar 3. Deixa eu só deixar mais organizado aqui, que ficou muito colado aqui embaixo, tá? Só para vocês visualizarem bem. Tinha 1. Vou colocar uma bola em cima e aqui deu 1 também, tá? Então, deu 3.024. Com isso, o gabarito é a letra C de casa, tá? Então, como ele está falando algarismos diferentes e colocou essa restrição, você pode perguntar se Vinícius colocou lá no final 9, que ele falou que é menor do que 9.000. Então, não posso começar com 9. Eu fui do 3 até o 8. Show? Vamos que vamos. Mais uma questãozinha, agora uma questão que envolve o tema MMC, tá? Então, aqui nós temos o tema MMC, que é o múltiplo mínimo comum. Aí, geralmente, é utilizado em ciclos, em períodos, tá? Vamos fazer a leitura da redação. CBMERG, ano 2023. Max e Rubens estão andando de bicicleta em uma pista circular. Eles andam em sentidos opostos. Max, destaca essa informação, dá uma volta na pista a cada 6 minutos. E Rubens dá uma volta na pista a cada 10 minutos. Em um determinado momento, eles se cruzam um ponto P da pista. Eles voltarão a se cruzar pela primeira vez. Ele quer saber a primeira vez que isso vai acontecer. Após quanto tempo? Então, aqui eu tenho que fazer o quê? O MMC de 6, 10. Por fatoração. Tá? Jamais utilizem, tá? Quando vocês têm números pares, geralmente não falam assim, 6 vezes 10 é 60. Eu vou lá, marco letra E. Não. Faz a fatoração. É o que eu indico para vocês fazerem uma boa prova. Vamos lá. Então, eu vou dividir aqui por 2, a 3 e 5. Por 3, né? Vai dar 1 e 5. E aqui por 5, que vai dar 1 e 1. Façam dessa forma para você acertar essa questão, caso venha a ser aí na tua prova, tá? E é uma questão de ser bem tranquila. E aí eu tenho que multiplicar. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. 30 minutos. Aí o que acontece? Aonde que, é a pergunta de vocês, Vinícius, aonde que está aqui o tema MMC? Como é que eu faço para identificar? Porque aqui ele utilizou ciclos, tá? Eu vou colocar tem uma palavrinha-chave aqui, ó. Eles se cruzam. Ou seja, é um período, um ponto de encontro. E como ele está falando pela primeira vez, tá? O resultado é 30. Se isso acontecesse pela segunda vez, aí seria 60, porque 30 mais 30, se fosse a terceira vez, 90, assim por diante. Ok? Então, gabarito aí, letra D de delta. Show? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí. Agora um tema bem cobrado também, um tema de juros, né? Aqui são os juros simples. Aqui são os juros simples. Vamos lá. Banca CBMERG, ano 2023. Joana comprou uma bota que custava R$ 250 à vista. Tá com essa informação? E desses 250, ela pagou duas parcelas iguais de 150. Cada um. Então, aqui a gente já sabe que tem os juros, né? Sendo a primeira parcela paga no ato. Então, o que aconteceu? Gente, esboça aqui, ó. Ela tem 200, ela comprou essa bota que é 250. No ato, ela já pagou R$ 150. Se ela já pagou R$ 150, ela está com um saldo devedor, que eu vou colocar em preto, de R$ 100. Legal? Agora, o que vocês vão perceber aqui? Que a segunda, ela vai pagar uns juros. Ela não vai pagar R$ 100, ela vai pagar mais. Ela vai pagar 150. Ela vai pagar 150. Então, o que acontece? Ele quer saber
quanto que vai ser a taxa, ou seja, a taxa de juros mensal que ela pagou nessa compra. Gente, aqui eu vou pegar esse 100. Se ela está pagando 150, está pagando R$ 50 a mais. Então aqui eu já posso fazer o quê? Eu posso fazer assim, ó. R$ 50. Esse que é os juros sobre 105, sobre R$ 100, desculpe, ok? Vezes 100. Mas por que você multiplicou por 100 aqui? Porque aqui, vamos voltar. Aqui você tem os juros. Esses são os juros. E esse daqui é o que está faltando ser pago. Ok? Ou seja, quanto que eu teria que pagar? Eu estou pagando R$ 100 no total. Só que eu estou pagando R$ 50 de juros. Então eu peguei 50 sobre 100. Agora, o que vai acontecer? 50 sobre 100, eu tenho que transformar isso em percentual. Então, por isso que quando você transforma uma fração em percentual, você multiplica por 100. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu posso cancelar 100 com 100, vai sobrar 50%. Ou você também poderia fazer assim, ó. De quanto que está variando de 100 para 150? 50. Mais 50 na metade de 100? 50%. Também pode, tá? Então, com isso, a gente vai achar o gabarito letra E de escola. Ou seja, metade, que é 50%. Legal? Então, gabarito letra E de escola. Vamos que vamos. Agora, mais uma questão. Essa questão envolve regra de 3. 3. 3. Vamos lá. CBMEG, ano 2023. Em certa pista, um carro de corrida mantendo velocidade média de 100 km por hora, faltou H, né? Durante 2 horas, deu exatamente 45 voltas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, velocidade, nesse caso, 100, e aqui eu vou colocar as voltas. Vinícius, mas você não colocou o tempo? Não vai colocar o tempo? Não, porque eu vou te explicar por quê. Na mesma pista, aumentando a velocidade para 180, ele quer saber o número de voltas. Por que eu não coloquei horas? Porque aqui, ó, ele quer saber o número de voltas serão dadas nas mesmas 2 horas. É a mesma coisa aqui de cima. Então, para não criar uma outra grandeza e colocar o mesmo valor, é melhor você fazer direto, cortando, tirando 2 ali. Se fosse diferente, aí seria uma regra de 3 composta, que aí eu transformo a regra de 3 composta em simples. Agora eu vou comparar velocidade e voltas. Tomem cuidado, tá? Não estou comparando velocidade com tempo. Quanto maior a velocidade, maior o número de voltas. Essa grandeza é direta. Então, é só verificar o que está na direção da letra V. Notem que eu vou ter o 180 e o 45. E quem sobrou é o 100. 180 vezes 45, nós vamos achar 8.100. Dividido por 100 vai dar 81. Ok? Tranquilo? Eu vou até fazer o cálculo aqui ao lado, para vocês visualizarem, né? 180 vezes 45. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40. 4. E 4 vezes 1. 5 vezes 1 é 5 mais 4 vai dar 9. Eu tenho que fazer agora o cálculo com o valor 4, né? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 8 é 32. Com 3. 4 vezes 1 é 4. Com 3 vai dar 7. Nós vamos somar, vamos obter os 8.100. Viu? Só para marcar aqui, o gabarito da questão é a alternativa letra E de escola. E para a gente finalizar nosso aulão, é um tema com menor ênfase, mas também eu acredito que venha a ser critério aí, ou seja, cair na prova de vocês.
chama de divisão polinomial ou divisão de polinômio. Tá? É bem tranquilo, tá? Vocês têm que entender esse processo. Divisão de polinômio. Então, vamos ver o que está falando a questão. Quando dividimos o polinômio, então vou botar aqui embaixo, x ao quadrado mais 23x mais 24, eu vou dividir ele por quem? Mais 1. Ele quer saber, Griffin, o resto da divisão. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o primeiro termo do polinômio, fazer bem passo a passo para vocês entenderem. Eu vou dividir aqui, ó, x ao quadrado pelo primeiro termo aqui do divisor. Então, x ao quadrado dividido por x, eu vou ter x. Porque x vezes x é x ao quadrado. Agora, quando a gente for voltar, eu tenho que fazer a multiplicação. Esse termo aqui, ó, x, eu vou multiplicar por x e por 1. Então, eu vou voltar transformando o sinal dele. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. E agora eu tenho que trocar os sinais. Vou colocar menos. Ó. Tem que fazer esse cálculo. X ao quadrado menos x ao quadrado, certo. 23x menos 1x vai ser 22. E aí vai ser um processo que vai ser cíclico. Né? Como não tenho nada aqui embaixo, eu vou repetir o 24. Aí eu faço a mesma etapa novamente. Pego o primeiro termo do polinômio, que é 22x, e divido por x. Então aqui 22x dividido por x vai ser 22. Aí eu faço o processo. 22 vezes x, 22x. Ó, esse daqui. E agora, Vinícius? 22 vezes 1, tem que fazer os dois, né? 22 vezes 1 é 22. Agora eu coloco e diminuo. Olha lá. 22 menos 22x dá 0. Legal. 24 menos 22 vai sobrar 2. Como ele perguntou o resto está aqui. Ó. O resto vai ser o resultado igual a 2. Letra C de casa. Tranquilo? Perfeito? Então, deixo para vocês aqui o gabarito. Tá? E meu muito obrigado. Gabarito aqui da questão 1.16, concurso da CBMERD, ano 2025. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Sucesso na tua avaliação e na tua prova. Então, basicamente é isso. Te espero no próximo encontro e um grande abraço.